Boa tarde. Hey pessoal, meu nome é Gabriel Francisco, mas podem me chamar de Cisco. E hoje nós estamos aqui no canal TV Fran para mais um episódio da nossa série de dicas importantes para se tornar um artista mirim. Série a qual eu faço para que vocês, que estão começando agora, tenham muito mais facilidade do que eu tive na minha época de quando eu comecei, porque acreditem, não é tão fácil quanto parece. E essas dicas vêm a ajudar muito na hora de você fazer alguns materiais que você precisa, ou de preparar algumas coisas. Você vai entender. Se você não viu o último episódio da nossa série, eu peço por gentileza que vocês assistam, porque ele tem relação com essa série, assim como todos os outros. É uma série que tem começo, meio e fim. Eu gosto muito que vocês tenham assistido o episódio anterior, porque eu posso comentar ele no episódio seguinte. Mas, se você já assistiu e está gostando até aqui, já aproveita e dá o like logo de agora, porque isso ajuda de montão, isso faz muita falta. E de verdade é um apoio, uma coisa que me ajuda muito e me incentiva a querer fazer mais desse conteúdo pra vocês. Pois bem, o episódio de hoje vai ser a respeito do material. O material que você envia para agências, o material que você tem, o material que você vai fazer no geral. Enfim, para começar, você vai precisar de fotos. Não são tipo centenas e centenas delas, umas 20 às vezes já é bom o suficiente, mas para pensar que atualmente a gente não vai mais se utilizar tanto daqueles books físicos que a gente tinha, que um monte de agência vive vendendo para você, porque isso não faz mais tanta diferença quanto o material digital que está no mercado. A maior parte das agências checa, por exemplo, o elenco digital, onde você vai encontrar um monte de coisas a respeito do seu material, a respeito de fotos que você colocou lá ao longo dos anos. Segunda coisa que você vai precisar é, bem, no caso, como você não necessariamente precisa de uma agência para poder fazer essas fotos, alguém para poder tirar essas fotos por você. Ou seja, você precisa de um fotógrafo, ou até mesmo de alguma outra agência que consiga te oferecer esse material por um preço acessível. A maioria das agências que estão te vendendo esse material por um preço muito alto, elas simplesmente vendem books, então você não consegue trabalho na maior parte das vezes. Isso não é bom, eu acho, assim, só acho, eu não tenho certeza. Vai de você. Enfim, outra coisa que você vai precisar é de um monólogo. Por quê? Além do material de foto, você vai sempre precisar de um material em vídeo para que a pessoa tenha uma ideia de quem você é, qual é a sua voz, como que você age diante de uma câmera, como que você atua, como que você reage a situações e como que você expressa os seus sentimentos. Aliás, isso tem muita relação com outro vídeo que eu falei sobre os primeiros cursos que você precisa ter para poder se preparar para quando você tá lá. Isso faz falta sim. Como eu disse, lá você vai precisar de um curso de teatro, por exemplo. Isso te ajuda na hora do monólogo, porque você vai precisar usar a experiência que você teve lá para poder expressar vários sentimentos. Se você precisar de alguma sugestão, é só você me mandar um e-mail lá no gabrielfranciscotvfran@gmail.com que eu envio para vocês uma sugestão de monólogo para que vocês tenham uma ideia do que fazer na frente da câmera. Outra coisa que você tem que perceber é que eventualmente você vai ter que refazer esse material. Ou seja, você não vai fazer um material para sua vida inteira. Você, na maior parte das vezes, vai renovar esse material de 3 em 3 meses ou quando você mudar a aparência. Porque, por exemplo, eu tinha feito material por tipo um mês, se eu não me engano, e aí no mês seguinte eu tinha cortado meu cabelo porque ele tinha acabou que ficou muito grande, e por conta disso eu tive que refazer meu material. Por quê? Eu mudei a minha aparência, a forma como eu vou aparecer diante das câmeras é diferente. O perfil, o qual vai ser selecionado para mim, vai ser diferente. Então, se você tiver um perfil nas suas fotos, nos seus materiais que não condiz com o seu perfil atual, isso pode e vai infligir muitos danos na hora que você for participar de um casting ou coisa do tipo, porque a pessoa não vai achar que a sua informação é verdadeira, e na verdade isso é uma coisa que eu aprendi na administração, você tem que fornecer para o seu cliente uma informação verdadeira, porque se você não fornecer, ele não confia em você, não haverá fidelidade e você não vai conseguir vender o seu produto, que é você mesmo.
Outras agências também estão pedindo muito a respeito de selfies. Por quê? É um tipo de foto muito famoso, que é aquela foto que você tac na sua frente com o seu celular. E isso torna as coisas muito mais naturais. E isso de naturalidade, de fazer as coisas parecerem muito comuns pra você, fazer as coisas soarem como se você estivesse no seu dia a dia, é uma coisa muito valorizada no mercado de trabalho. A maior parte das pessoas que selecionam um artista querem ele porque ele consegue agir naturalmente, como se estivesse na sua vida natural, vivendo numa boa, diante de uma câmera. Por mais que não seja verdade, porque na maior parte das vezes você tá atuando, mas soa tão natural que as pessoas gostam, porque as pessoas se sentem mais próximas, se sentem vivendo junto com você. Outra coisa que você tem que ter sempre pronta com você é uma ficha, que é tipo um currículo do artista. Lá vai ter todas as informações sobre trabalhos que você fez, os seus contatos, lá vai ter alguns dos seus materiais, links dos seus principais trabalhos, vai ter também links para o seu site, por exemplo. Eu tenho um site, eu acho que vocês já viram. Se não viram, a ficha vai estar aqui na descrição, eu espero muito que vocês vejam ela, porque é um material de muita importância e que eu acho que vocês precisam de um exemplo, porque não é um material fácil de se fazer. A minha equipe e eu, por exemplo, demoramos dias. Às vezes a gente tem que até refazer a ficha porque tem alguma coisa que precisa colocar de novo. E sério, é sempre bom também ficar de olho no que está acontecendo, porque às vezes um material novo pode precisar ser adicionado nessa ficha. Por exemplo, de uma hora para outra eles podem pedir as fotos que eram fotos polaroids. Eu não sabia que existia isso, mas fotos polaroids são fotos simples, mas que você expressa algum sentimento através dessas fotos. Agora a gente chegou na última parte, basicamente, desse compilado de informações a respeito do material, que é a parte da divulgação. Porque se você já tem o material, não adianta nada você ter ele se ele não for para lugar nenhum. Por isso que a gente, na maior parte das vezes, tem redes sociais e as agências. As agências. Cara, isso é muito importante. Você pode achar que agência é uma palavra puramente simples, mas no meio de trabalho qual você está entrando, é uma das palavras mais importantes do mundo. Por quê? É através das agências que você vai conseguir a maior parte do seu contato com produtoras. Porque sim, dá pra você entrar em contato com algumas produtoras diretamente, enviar o seu material para elas, lá elas vão ter seu perfil e talvez essas produtoras te mandem os castings de cara. Mas, na maior parte das vezes, por uma questão de oferta e demanda, ou seja, a quantidade de material que é oferecido e a quantidade de material que a produtora precisa, ela não vai ficar ali olhando 1 zilhão de nomes, 1 zilhão de materiais. Por isso ela pede para a agência selecionar os seus melhores ou as melhores opções que batam de frente com isso e mandem esse material para frente. Por quê? O material que vai das agências para as produtoras, ele sempre irá de forma selecionada. A maior parte dos produtores de casting de dentro das agências vão olhar o banco de dados, vão olhar através da sua ficha, que aliás é uma das coisas que acontece lá nas agências. Você faz uma ficha constando com a sua idade, a sua data de nascimento, o seu perfil. Aí de lá tem vários tipos de perfil. Tem, por exemplo, branco de olhos azuis, loiro mas com cara de moreno, o alienígena do filme. Eu não sei, tem muitos tipos de perfil, eu não lembro de cabeça a maior parte deles. Mas, por exemplo, chega o cara com pele mestiça e aí ele vai olhar quais que batem nesse perfil, quais que têm a capacidade relativamente algum tipo de preparação para esse trabalho que eu estou fazendo. Ele já tem, por exemplo, algum trabalho que fez 2 anos atrás relacionados a isso, por mais que seja mais antigo, se você já teve alguma experiência, isso na verdade te prioriza na lista. E aí, depois de ter selecionado os melhores materiais, aqueles lá com o dedinho levantado porque é muito importante, eles mandam para as produtoras te chamam para um casting e de lá você vai fazer um trabalho, você vai fazer o casting, se você passar você vai ter o job. Agora, em relação à escolha da agência, é muito importante que você tenha primeiramente, e muito primeiramente em mente, é que tem muitos tipos de agência, sabe?
Existem muitas agências que são voltadas para foto, existem muitas agências que são voltadas para vídeo, existem muitas agências que são voltadas para, sei lá, dublagem. Mas você tem que ter em mente que a maior parte dessas agências vai ter o foco nesses trabalhos. Então, por exemplo, você tem que analisar quais são as suas competências no seu trabalho para poder analisar quais são as agências que têm como divulgar o seu material corretamente e a partir daí você selecionar quais agências que você vai se agenciar para que você não fique gastando muito do seu rico dinheirinho, porque eu não sei se vocês sabem, mas se agenciar em várias agências tem um custo e a partir desse custo você vai ter que ter uma ideia de quanto que é, de quanto que você vai investir, para não sair mandando muito dinheiro loucamente para não ter nenhum retorno e aí você e alerta vermelho. Por quê? Você tem que ter uma ideia desses investimentos, porque eu já ouvi histórias de muitas famílias que investiram demais no filho, esperando que fosse ter um retorno, venderam casa, venderam carro, moraram debaixo da ponte por uns 2 dias, pra não ter retorno ainda. E tipo, acabaram que perderam tudo porque não analisaram direito como se agenciar corretamente. E aliás, não analisaram quais eram as agências, porque uma das coisas que você tem que ter em mente também é que as agências você tem que analisar quais são os trabalhos que estiveram nas agências, quanto que ela está presente no mercado, para que você não seja enganado por alguma agência. Porque existem agências que vendem apenas os books e acabou! E também existem agências que você consegue o seu material, consegue enviar o seu trabalho e faz a sua carreira decolar. Por isso, não é que as agências em si sejam ruins, mas é que você tem que analisar quais que são boas. Você tem que encontrar qual é a sua melhor agência. Porque por mais que uma agência seja boa para uma pessoa, dependendo da competência dela, não vai ser boa para outra pessoa. Então, de novo, chequem esses investimentos antes de fazer qualquer outra coisa. Outra coisa que você tem que saber é que outra forma de você divulgar o seu material é através de redes sociais, como Instagram, Facebook, YouTube, etc. Por quê? É através desses materiais que algumas produtoras também checam o que você fez, o que você faz, como que é a qualidade dos seus materiais. Então, postar periodicamente através dessas redes sociais ajuda muito na hora que você for precisar de um trabalho que seja direto por você. Pois bem, agora que você já fez todo esse material ser divulgado, também já conseguiu alguns castings, eu sei lá, você tem que ter em mente outra coisa. Por mais que você tente fazer a maior divulgação do mundo, isso não te garante trabalho, isso não te garante casting. Por quê? É uma questão de perfil na maior parte das vezes e também é uma questão de oferta e demanda. Vai ter muita gente com o seu perfil também. Depois que você já mandou todo o seu material, divulgou tudo, etc e tal, tá tudo bonitinho, tá tudo arrumadinho, tá mais bonito que o seu quarto. Você tem que ter em mente que quem seleciona quem que participou do casting, quem que vai fazer o job, não é a agência, não é ninguém, exceto o cliente. Por mais que você tente, nem sempre isso vai te garantir trabalho. Tá, ajuda muito, porque as pessoas vão ter acesso ao seu material, as pessoas vão saber que você existe, e aí você vai poder deixar a sua marca, mas não é uma garantia. Então, sempre esteja preparado, sempre esteja firme, forte, e vamos lá! Faça o seu trabalho da melhor forma possível para poder aumentar as suas chances de conseguir um trabalho, um job maravilhoso, maravilhindio. E lembre-se do velho ditado: se a agência prometer trabalho, corre que ela tá mentindo. Enfim, é basicamente isso que eu queria dizer pra vocês. Antes de vocês saírem, me sigam nas redes sociais, deem aquela inscrição aqui no YouTube, apertem o sininho, me sigam lá no Instagram, me acompanhem no Facebook, deem uma olhada em tudo! E é basicamente isso. Valeu, falou e tchau! Até meu próximo vídeo. Fui!